Bora lá, pessoal, vamos falar hoje sobre times de produto. Eu sou Fernandes Lima, estamos aqui no canal da Jaional e o nosso bate-papo vai para você tentar entender o que é um time de produto, se você tem um time de produto, se você não tem, o que isso muda na sua vida. E uma coisa interessante é quais os benefícios que eu tenho de ter um time de produto. Um time de produto é diferente de um time Scrum? Será? Vamos ver. E claro, eu acho que é muito importante a gente trazer de onde surgiu essa ideia, de onde veio isso, né? Qual que é a fundamentação teórica, as empresas aplicam sim ou não, que maluquice que é essa? E por último também trazer dicas práticas para que você comece a levar essas práticas para o seu dia a dia, se fizer sentido, logicamente, né? E começar a ter resultado e começar a melhorar os teus processos de entrega de valor, né? Um outro ponto interessante também, eu acho que tudo que a gente vai aprender, eu gosto sempre de aquilo que a gente está aprendendo, aquela teoria, aquela coisa que é bacana, que é nova, qual é a conexão disso com a minha realidade? Isso faz sentido para mim nesse momento? Discutir isso com o time e ver se o que aquele conteúdo que você está aprendendo, aquela técnica, aquela ferramenta, aquela dica, como ela pode melhorar o teu contexto, como ela pode melhorar as tuas entregas. Isso é bem importante. Então, vamos entender mais sobre esse assunto. Bora lá. Aproveita e peço para você, se inscreve no canal, aí ativa as notificações, compartilha se você curtiu esse vídeo. Vamos começar do começo. Bom, vamos lá. Um ponto que eu quero deixar claro aqui para vocês eu quero que você saia desse vídeo entendendo o que é um time de produto. Quais são os benefícios? O que vai mudar a tua vida? Como isso vai ajudar o teu time? Pronto. É isso. E aí eu quero aproveitar e trazer para você algumas informações para você ter uma ideia de como isso está conectado com a gente, como isso está diretamente relacionado ao que acontece nos nossos times aí. Então vamos pegar um exemplo aqui. A gente realizou recentemente um workshop online 100% gratuito para falar de times de produto. E essa galera que se inscreveu para participar, eles tinham algumas perguntas ali, algumas informações que a gente pediu para eles. E uma delas era sobre se você tinha ou não um X dedicado. 35% não tinha. Outra pergunta é, o que você acha da tua forma de trabalho? 38% diz que estava apenas construindo software. E por último, 42% não tinha nenhum ou pouco contato com os usuários. Tá bom, Fernandes, mas qual que é a ligação de tudo isso com times de produto? Você já vai entender. Então, segura esses dados aí, anota. De qualquer maneira, são dados alarmantes. Isso daí a gente está falando de centenas de pessoas que se inscreveram para participar desse workshop, que a gente realizou agora em fevereiro de 2023, 100% gratuito, onde a gente focou o que era um time de produto de alta performance. E essas pessoas responderam esses pontos aí que eu trouxe para vocês. Então, anota isso daí para você entender, primeiro que os dados são alarmantes, e você vai entender qual é a relação dessas perguntas, desses dados que eu estou trazendo com times de produto. Isso é bem importante a gente entender. Então vamos entrar aqui direto no conteúdo. Esse material eu vou disponibilizar lá no canal do Telegram. A gente tem um canal no Telegram. Então os materiais, assim, o intuito do material aqui é mais do que servir de um roteiro também, é ajudar vocês a assimilar. Então o material fica disponível lá no canal do Telegram. Eu deixo o link aí na descrição do vídeo. Bom, então eu quero falar com você agora sobre esse outro ponto aqui, ó. O que não é um time de produto. Então anota aí, isso aqui, um time que não é um time de produto, ele faz isso. O que ele faz? Ele está preocupado em entregar mais tarefas. Então isso é a típica característica de um time que não é de produtos. Ou seja, um time tarefeiro, que é outra. É o time que se preocupa só com questões técnicas. Quando os seus desenvolvedores, eles estão preocupados apenas com código, com arquitetura. Ué, mas eles não têm que se preocupar com isso? Tem, também. Ele tem que se preocupar se a entrega
trouxe resultado para o cliente, ele tem que se preocupar em falar com o cliente, falar com usuários, entender o uso do produto por quem utiliza esse produto no dia a dia. Então, se preocupar com questão apenas técnica é um outro comportamento de um time que não é um time de produto. Quer mais? Um time que não é um time de produto, ele ignora as necessidades dos clientes. Por isso que ele tem pouco contato com o cliente. Lembra lá dos dados que eu trouxe? 40 e poucos por cento não tinha contato, ou seja, esses 40 e poucos por cento, existe grande chance deles não serem um time de produto como a gente está descrevendo aqui. Quer ver outra? Quando ele não utiliza o feedback para melhorar o produto. Se você conversou com o teu cliente, com o teu usuário do teu produto, coletou feedback, coletou ideias, insights, mas você não pega isso, se isso fizer sentido, se isso evoluir o teu produto, se isso está conectado a outros elementos, por exemplo, a direcionamento estratégico, e você ignora, isso é outro comportamento de um time que não é um time de produto. Ou seja, mais uma vez aí entra em cena o velho time tarefeiro. Nós estamos falando disso aqui. Então, isso aqui, anota, é o típico comportamento de um time que não é um time de produto. Se identificou com isso? Fez sentido para você? Como é que é? Eu queria que você pensasse nisso enquanto você está assistindo esse vídeo. Como é que é a tua realidade? Como é que é o comportamento do teu time? Não com o intuito de você criticar, mas com o intuito de como você pode melhorar se é que ele tem algum desses comportamentos que eu mencionei aqui. Tá? Então, anotou aí? Espero que tenha ficado claro que esse é o típico comportamento de um time que não é de produtos. Vamos seguir aqui em frente. Um outro ponto que eu quero trazer para você aqui, esse item 3, é sobre o que é um time de produto. Agora, o que é? Resumindo, ele é um time multidisciplinar. Ou seja, a composição dele não é só técnica. Ele tem um profissional de UX ali no meio, que faz parte do processo. Ele deveria ser dedicado, esse profissional? Certamente. Ah, mas o meu é compartilhado. É melhor do que não ter. Mas o recomendado é que ele fosse compartilhado, que ele fosse dedicado. Por quê? Isso vai trazer muito mais vazão para o teu time. Compartilhar o X é até uma prática muito comum no mercado brasileiro. Ela é problemática, porque dificilmente o time vai conseguir ter ali um empenho total de um X quando ele é compartilhado. Então, uma dica que eu dou para você é procure ter um X compartilhado. Isso vai fazer grande diferença na experiência do teu produto. É por isso que o time é multidisciplinar. E o X tem muito trabalho, muito mesmo, tá? Bom, ele precisa ser um time colaborativo, eles se ajudam para entregar incremento. Então, não é simplesmente cada um preocupado com a sua tarefa, com back, com front, com X, com QA. Não. Eles colaboram entre si para entregar um incremento que fará a diferença na vida de um usuário e dos clientes. Simples assim. Quer ver uma outra? É um time que busca melhoria contínua. Ou seja, é um time que está sempre buscando melhorar os teus processos, sempre aprender coisa nova, ouvir profissionais, procurar aprender com todos, observar muito o ambiente dele para melhorar. É um time que estuda muito, não é um time que fica fazendo tudo igual a vida inteira, não. É um time que busca constantemente aprender coisas novas para gerar melhoria nos seus processos e na forma de organizar o trabalho. Quer outra? É um time que está diretamente conectado a objetivos de negócio. Como assim? É um time que quer melhorar a receita do produto. É um time que quer impactar mais o usuário. É um time que quer diminuir a evasão de clientes. É um time que quer prover que o teu produto tenha a melhor experiência de uso possível. Por isso de ter um X dedicado, percebe? Ah, mas eu não tenho, não é a minha realidade. Ok, mas o dia que você tiver, você vai lembrar desse vídeo. Vai fazer total diferença. Total diferença. Você vai conseguir envolver o X nas discussões de produto assim como deve ser. O que melhorar, fazer pesquisa, fazer discovery e toda essa outra parte, digamos assim, que é tão importante quanto o dia a dia das atividades que o time está mantendo ali. Entender a necessidade do cliente. Então, tudo isso aqui que eu falei, tá bom. De onde você tirou isso, Fernandes? Lean UX.
É isso. Simples assim. Ih, mas nunca ouvi falar. Então, ó, Lean UX é uma mistura de Agile, Lean Startup e Design Thinking. Então, Lean UX é uma mistura de Agile, métodos ágeis, Design Thinking e Lean Startup. Tudo isso que eu estou te falando são práticas e conceitos que estão dentro de Lean UX, que é a mistura desses três aí que eu disse para você. Então, seria muito bom agora, uma sugestão para você que está assistindo esse vídeo, fazer uma análise com o intuito de gerar melhoria, não de criticar ou de depreciar o seu time, o quão a realidade tua é próximo disso. E tem coisas que talvez você não tenha controle, por exemplo, contratar um ex. Mas e as outras coisas? Né? O time é colaborativo, por exemplo, para gerar um incremento, eles se ajudam. É um time que busca melhoria contínua, que está sempre aprendendo coisas novas e gerando melhorias ali no teu processo, que estuda, que quer aprender o tempo inteiro, quer melhorar o processo, melhorar a forma de trabalho, que quer entregar mais impacto para o usuário. É um time que persegue objetivos de negócio, como esse que eu mencionei. Quais os objetivos de negócio o seu time está perseguindo nos últimos 3 meses, nos últimos 6 meses? É uma boa pergunta para gerar reflexão para você. Tá bom? Então, eu trouxe aqui para você agora de onde saiu isso. Nossa, Fernando, eu nunca tinha ouvido falar. A gente tem que estar com a mente aberta para aprender. Tá? Primeira vez que eu vim falar de Lean UX, no primeiro momento eu não entendi, e depois eu fui me estudar mais, me aprofundar mais, e fez muito sentido para mim. E o mais legal de tudo, que eu gostei, algumas coisas que o Lean UX pregava, vamos dizer assim, para mim era o que eu acreditava. Por exemplo, o time colaborativo, por exemplo, o multidisciplinar, isso sempre fez sentido para mim. Total sentido. Um time que está preocupado em melhorar continuamente, ou seja, um time que aprende com todos os elementos daquele time, com seu entorno. É um time que tem a mente aberta para novos aprendizados. Isso sempre fez sentido para mim. E engraçado que depois você começa a observar, quando você entende isso, que tem muitos times por aí que são fechados, eles não querem aprender. Eles estão fechados ali naquele mundinho, naquele conjunto de práticas que até funciona, mas por que não aprender práticas novas? Por que não ter pelo menos a curiosidade de ouvir sobre uma prática nova e fazer experimento? Então, esse é um verdadeiro time, o time que está aberto a conhecer novas práticas, a estudar, a buscar, a gerar melhoria. Isso faz uma grande diferença. Eu já trabalhei com alguns times que eram bem reticentes, que estavam muito focados nas práticas que eles adotavam e não estavam abertos à mudança. E também já trabalhei com times que eram abertos à mudança. É muito legal você ter essa oportunidade. Claro que tem membros que são mais ou membros que são menos, porque aqui eu falo para você de vida real, né? Quando você está inserido ali em projetos de vida real, em produtos, então você lida com uma série de dificuldades. Por exemplo, a dificuldade de um desenvolvedor não querer participar de uma reunião com o cliente. Vida real. A gente tem que ser realista. Então, existem as boas práticas, as melhores práticas? Sim. E mas eu não pratico isso. A grande sacada é como que gradativamente, se aquilo fizer sentido para mim, logicamente, eu começo a incorporar essas práticas e gerar melhorias. E faça isso envolvendo o seu time. Isso é bem importante. Às vezes que eu não envolvi o time, deu muito errado. Né? Então foi uma coisa que eu aprendi dolorosamente. Procure envolver o time, estar próximo do time. Isso vai te ajudar bastante. Então, eu acho que o grande ponto aqui é não só mostrar essas práticas, essas características de um time de produto, mas principalmente dizer de onde veio isso. Eu acho que isso é fundamental. Isso é muito importante para você entender o que a gente está falando aqui. Então vamos seguir. Espero que tenha ficado claro aí. Bom, e esse outro item aqui? Esse outro item eu gosto bastante. Agora tem a discussão até de foco no cliente, foco do cliente. Não vou entrar nesse mérito aqui, tá? Não vou entrar nesse mérito, porque o importante aqui é que você tenha contato com o teu cliente, com os teus usuários, que você procure entender as necessidades, as dores, quais os problemas, quais dificuldades o teu cliente tem.
né? E de que maneira você pode ajudar. Então, aquele time que se preocupa, que tem contato com o cliente, ele é um verdadeiro time de produto. Lembra da pesquisa que eu trouxe lá no início? 42% não tinha contato. Então é muito difícil que seja um time de produto. O contato com quem utiliza o teu produto é fundamental. É a essência. Esse contato vai trazer muito ganho para o teu produto. Que ganho? Você vai estar coletando impressões e informações de quem usa o teu produto. Vão surgir inúmeros insights. Então, quando você vai em busca de entender a necessidade do teu cliente, entender quais os problemas, quais as dificuldades, isso traz grandes aprendizados para todo o time. Para o profissional de UX, para os desenvolvedores, para o profissional de produto, profissional de qualidade e quem mais fizer parte. Então a minha sugestão é, procure trazer esses aprendizados, normalmente vem da pessoal de produto, por exemplo, via UX, ou via Product Owner, Product Manager, mas compartilhar isso com o teu time. Isso é uma mudança de mentalidade muito importante. Porque quando eles começam a receber esses inputs, eles vão estar muito mais conectados à necessidade do cliente e aí construir soluções muito mais aderentes. E qual que é o ganho que eu trago isso? Eu vou gerar maior satisfação. Porque se eu entendo o problema e as dificuldades do meu cliente, porque eu tenho contato com ele, eu vou fazer o quê? Eu vou gerar maior satisfação. Eu vou tender a ter promover uma experiência de uso mais fluida. Por quê? Porque eu entendi qual era o problema. Ou seja, a experiência de uso, prover uma boa experiência de uso, isso não deveria ser negociável, não deveria abrir mão disso. Um verdadeiro time de produto não abre mão. E é por isso que ele tem um profissional de UX dedicado. Uma coisa liga a outra, percebe? E aí, uma dica para você, mas eu não tenho. É assim, pessoal, quando a gente não tem, a gente se vira com o que a gente tem. Então, só da gente saber que o fato de ter um dedicado já muda, já vai começar a mudar a nossa cabeça e a gente trabalhar para que isso aconteça, mesmo que essa decisão não esteja na sua mão. Então, é um time que está preocupado em não só na experiência, mas que a experiência facilite a vida do teu usuário na realização de tarefas através do teu produto. É um time que está preocupado com o direcionamento estratégico do produto, porque, por exemplo, ele quer gerar receita, se isso fizer sentido para aquele contexto. É um time que tem missões e métricas claras, métricas de negócio. Então é um time que não está só envolvido no techniquez. Percebe como eu trouxe lá no início do vídeo? É um time que gera impacto para a organização e para o cliente. Se ele gera impacto, ele entende muito mais do técnico. Ele entende do técnico, e isso é bacana, ter profissionais que gostam da parte técnica, de tecnologia, e tá tudo bem, mas precisa conectar isso com objetivos de negócio, com entregas que façam sentido. Isso parece até muito trivial, mas ainda a gente vê muitos times que, lamentavelmente, não estão fazendo, lamentavelmente estão ali no meio dos times tarefeiros com pouca conexão com objetivos de negócio, com a estratégia do produto e por aí vai. Então, esse ponto de foco no cliente, de entender a necessidade, isso está diretamente ligado ao Lean UX, porque está ligado a Design Thinking. Que é entender a necessidade, ter empatia, modelo colaborativo, experimentação rápida. Então, tudo isso, uma coisa está ligado à outra. Um time de produto não abre mão da experiência. Por quê? Porque primeiro ele entende o problema do seu cliente e quando ele vai propor uma solução, ele naturalmente tende a criar uma experiência fluida. Então um time de produto não abre mão de um profissional de UX. Ele aproveita do poder de UX atrelado a objetivos de negócio e faz entregas de alto valor. Tem muita empresa ainda que acha que o UX faz só tela. Eu já ouvi muito o famoso, vamos fazer funcionar, depois a gente deixa bonito. Isso é uma frase horrorosa que talvez tenha funcionado muito na década de 70. Hoje os clientes querem uma experiência. Uma experiência de uso está diretamente ligado a entender o problema, que está diretamente ligado a entender a necessidade e com uma equipe multidisciplinar criar uma solução aderente que promova uma experiência uau. Então uma coisa está conectada à outra.
Eu até estou repetindo muito isso porque é importante vocês entenderem o conceito e como uma coisa se conecta e que tudo, o conjunto de boas práticas nos ajudam a ter melhores resultados. Logicamente que isso pode ser uma caminhada, você pode estar mais distante disso ou mais perto, não importa, mas eu acho que o importante é, olha para o teu time, faz uma fotografia de o quão perto, o quão distante, sem desdenhar, sem criticar. Sempre com o pensamento de como eu posso melhorar, como eu posso contribuir com esse time para que ele evolua para esse formato de trabalho muito mais colaborativo com foco em negócio, trazendo resultado para a organização e para o cliente. É isso que a gente está falando, de trazer resultado. Nada mais e nada menos que isso. Vamos seguir aqui o nosso roteirinho aqui, né? E assim, isso aqui, ó, é uma base, né? É uma das bases, você entender isso de maneira clara, entender como isso se conecta à tua realidade. Bora lá. Vamos aqui pro um outro item que eu queria que vocês entendessem também, é o item de benefícios. Nada adianta pra gente a gente aprender qualquer coisa se a gente não entender o benefício. Isso é muito importante. Eu preciso entender o benefício. Eu preciso entender se aquilo faz sentido ou não para o meu contexto. Então, tudo que você for aprender de novo, de prática, de técnica, de ferramenta, primeira coisa que você tem que entender, qual é o benefício que isso traz para mim, para o meu time, para os meus processos, para a minha forma de organizar trabalho. Benefício, benefício e benefício. Sempre. E quando você for explicar alguma coisa para alguém, para um cliente, para um chefe também, foca em mostrar os benefícios disso. Isso é muito importante, mostrar os benefícios. Então aqui eu queria deixar claro qual é o benefício que você vai ter, seu time vai ter. Bem objetivo. O objetivo eu acho que o grande benefício é gerar resultados para a organização. Então, por exemplo, mais receita, melhor eficiência. Por que eu estou afirmando isso? O motivo é simples. Um time que entende a necessidade do cliente, como eu falei, que está conectado ao direcionamento estratégico do produto, que pretende resolver dores reais do teu cliente, tá? Que pensa numa solução que é altamente aderente àquele problema, da melhor solução possível, com a melhor experiência. Ele vai gerar satisfação naquele cliente, vai gerar impacto, vai trazer impacto para a organização, para o cliente. Logicamente, isso repetidas vezes, isso vai gerar mais receita se o direcionamento, por exemplo, for bom, for um direcionamento eficiente. O time está diretamente conectado a isso. Então, um grande benefício de adotar essa forma de trabalhar de times de produto de formato mais colaborativo, com foco em negócio e impacto, sem dúvida nenhuma, é gerar resultado para a organização. É a tão sonhada entrega de valor. É isso. Quer ver outra? Gerar impacto para o usuário e para os clientes. Impacto mensurável. Por exemplo, mais receita. Ele está usando mais o meu produto está trazendo ganho para o meu cliente. Tudo isso precisa ser mensurável. Isso é lógico, né? Por isso que um time de produto ele não entende só de parte técnica, ele vai entender do negócio, do produto, para poder ter boas métricas. Logicamente que é um trabalho do time todo, PO, X, todo o ecossistema de produtos ali, né? E uma consequência bacana no médio e longo prazo é que, como você começa a entregar mais valor para a tua organização, para o teu cliente, para o teu usuário, isso tende a gerar uma maior valorização dos profissionais e da equipe. Então, isso é muito bacana de ver acontecer. Eu já tive o privilégio de participar de times assim, e a valorização... tem empresas que têm dificuldade de valorizar o profissional, e tem profissional que tem dificuldade de valorizar a empresa, então acontece nas duas pontas, mas se você está entregando um bom trabalho, é natural que ocorra uma valorização, nem que não for dessa empresa, que seja de uma outra, mas ao entregar, isso não quer dizer que, mesmo que a gente não tenha valorização, a gente não tem que fazer o melhor trabalho. Sim, a gente tem que fazer o melhor trabalho, sempre procurar se empenhar, se comprometer e gerar resultado para a organização. Acho que isso é um mantra que a gente precisa perseguir aí. Então, o grande benefício é
gerar valor para a organização e para o seu cliente e ainda ser reconhecido. Olha que bacana. Ou ter a chance de ser reconhecido. Vamos seguir aqui na parte C. O que faz um time de produto ali no dia a dia. Então, ele está diretamente ligado a tomar decisões baseadas em dados. Acho que o primeiro ponto é isso. Então, ele tende a gerar mais receita, porque ele utiliza métricas de valor, né? Então, por exemplo, receita, uso do produto. Ele entende o problema do cliente, porque ele conversa com o cliente, ele mantém uma proximidade com o cliente, faz coleta feedback, faz pesquisas e outras práticas que mantêm o contato ali próximo, estreito. Lógico, aí ele passa a entender mais do cliente, entender mais as dificuldades, as necessidades e as dores, e aí ele constrói soluções mais aderentes, né? Então, você já deve ter passado por aquela situação onde você construiu algo no produto e tinha uma expectativa de uso muito alta e foi baixa. Por quê? Você construiu algo que não está sendo útil para o cliente. Quem nunca construiu uma feature que teve baixa utilização pelo cliente? Quem nunca, né? É vida real, tá? Mas quando a gente entende mais o cliente, a gente está mais próximo dele, a gente diminui muito o risco de acontecer exatamente isso. É um time que entrega valor, que faz o simples, que tem um pensamento enxuto aí. É um time que tem atenção ao lead time, ou seja, um time que não demora muito para fazer as coisas, ou quando demora, deixa isso bem claro, alinha expectativas, né? É um time que faz bastante experimento, é um time que foca na execução com excelência, por isso que ele é multidisciplinar, um acaba complementando o outro ali, né? E é um time que a experiência de uso é inegociável, como eu falei para você, porque ele quer realmente construir impacto para o usuário e ele sabe que uma ótima experiência de uso, uma experiência uau, faz completa, total diferença na vida das pessoas, né? E também é um time que, o Lean UX fala muito disso, é um time que promove entendimento. Ele compartilha o entendimento, eles falam, entendimento compartilhado. Entendimento compartilhado de solução, entendimento compartilhado do problema, entendimento compartilhado sobre o cliente, sobre o mercado, sobre melhores práticas. Então, eles conversam muito entre si para aprender, para trocar e para incorporar aquelas práticas. Então, o desejo de aprender para melhorar é contínuo. Né? E aí com isso eles compartilham muito entre eles, isso é o que eles chamam de entendimento compartilhado. Lean UX fala bastante disso. Então é isso que faz, são práticas aí que um time de produtos, um verdadeiro time de produtos faz, baseado nesse conceito. Bom, eu queria trazer para você agora algumas dicas práticas aqui. É isso mesmo, dica prática, mão na massa, para você aplicar aí. Claro, você vai discutir com o teu time. Eu vou trazer aqui e você vai ver se faz sentido. Então a primeira coisa é discutir com o seu time a forma de trabalho atual. Será que a forma de trabalho atual é colaborativa? Nosso time é multidisciplinar, não é? Como é que estão os nossos incrementos? Ou seja, discutir com o teu time com visão de melhoria e não de crítica, como é que é a forma de trabalho atual. Isso é bem importante. A partir dessa discussão, sem apontar culpados, quais são os gaps que a gente tem no nosso time? Todo time tem gap. E a gente vai melhorando ao longo do tempo. Né? Por isso que é um time que busca a evolução contínua. Sempre pode melhorar. Todos nós, né? Então, a gente vai fazendo e vai evoluindo. É assim que funcionam as coisas no mundo. E quando você for fazer isso, você peça apoio da liderança, converse, envolva as lideranças, explique os benefícios. Lembra de vender os benefícios? Isso é bem importante. Mostre a possibilidade de ganho. Começa simples com visão de longo prazo. Não pensa que é igual quando a gente vai fazer dieta, né? A gente pensa em perder peso logo. Mas a gente tem que começar simples, com visão de longo prazo. Continuar fazendo exercício, procurando mudar a alimentação, fazendo aí um comparativo com a dieta, né? Com uma mudança de hábitos aí alimentares. Uma outra sugestão bem simples, aplica uma prática, uma ou duas, começa pequeno, né? Aplicou, mede o resultado para tudo. Discute esse resultado e evolui o que você aplicou e trazendo novas práticas ou evoluindo aquela prática que você aplicou. Então, assim, não é porque você tentou aplicar uma vez que vai dar certo. Às vezes você tem que aplicar 1, 2, 3, 4, 5, 10 vezes. É por isso que atleta treina muito. Porque ele busca a melhoria contínua.
E o fato de estar treinando significa que você está evoluindo, mas não quer dizer que você vai acertar. Então, quanto mais você aplicar aquilo que você está conhecendo, aqueles novos conhecimentos, discutindo com o teu time, maior a chance de você ter resultado no médio prazo. É simples assim. É simples assim. Literalmente simples assim. E agora eu queria trazer para você dicas de livros que vão fazer a diferença, que vão te ajudar a sedimentar, a introduzir, sedimentar, entender mais sobre times de produto. Então o primeiro deles é o Lean UX, indiscutivelmente. Tem inclusive agora em português. Depois um livro, O Teste da Mãe, imperdível. Todos esses daqui são literaturas altamente recomendadas para profissionais de produto, UX e por aí vai. Então o Lean UX os 4 aqui são leituras imperdíveis. Então, o Lean UX para você entender mais do que é, das práticas e como funciona. O Teste da Mãe para ajudar você a manter a proximidade com o cliente e fazer boas perguntas para descobrir bons problemas e criar soluções mais aderentes. O Design Sprint, que fala aqui da versão 1.0 do Design Sprint, embora a gente já tenha versões mais novas aí, não de livro, mas da prática em si, mas aqui vai te dar a base para você entender a prática, o Design Sprint como um todo. Então, é uma prática de produto, também uma prática de design que vai incorporar no teu repertório de produtos aí, com tudo isso que eu falei nessa aula aqui, nesse vídeo. E por último, o Inspirado lá do Martin Kagan. Então, esses 4 livros vão ajudar você a avançar muito no conhecimento de produto, de design, de experimentação e de times de produto. E claro, como diz um amigo meu, livro não é só para ler, é para aplicar. Então, você não precisa aplicar tudo, mas aplica alguma coisa, aplica os conteúdos que eu trouxe aqui nesse vídeo. O importante é você gerar o processo de melhoria com visão de longo prazo. Então, eu vou me despedindo aqui, espero que você tenha curtido e entendido o que é um time de produto, quais os benefícios e principalmente esse mindset de gerar melhoria e olhar o teu time com uma visão de melhoria contínua e não de crítica, porque eu acredito que o grande papel do agilista é promover melhorias naquele contexto. Como eu posso melhorar aquele contexto, melhorar aquele time, mesmo que isso seja um desafio grande, aquele time não tenha tanta disposição assim. Mas acho que o nosso papel é esse, gerar melhoria. Então, espero que você tenha entendido o que é time de produto, como isso impacta o teu produto, o teu negócio, a tua organização, os teus clientes, os teus usuários e o teu processo de trabalho. Vamos construir times de produtos. Então, eu me despeço aqui de vocês, espero que você tenha gostado desse vídeo. Aí se inscreve, curte, ativa a notificação, compartilha, manda para todo mundo aí. E a gente vai ficando por aqui. Pessoal, valeu, um grande abraço e até a próxima. Valeu, galera! Valeu!